Olá, boa tarde. Estamos começando nossa informação de hoje. Quarta-feira, dia 30 de janeiro. Olha só, mais um dia só e já acabou o nosso mês de janeiro. Então, eu quero dizer para você que agora são 5 horas e 10 minutos. Nosso programa é sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira. E que quarta-feira é o dia que a gente sempre faz. Nós fazíamos ADR, a gente discutia a relação. Então, aí a gente vai se renovando, vai se reestruturando. E toda quarta-feira, então, a gente tem esse bate-papo, assim, informal com os nossos convidados, sempre trazendo um tema atual, onde você também participa através do Facebook, através do telefone. E muitas pessoas ligaram pedindo que falássemos sobre a inveja. Então, vamos falar hoje sobre a inveja e também sobre os assuntos específicos da especialidade de cada um dos nossos convidados. Então, apresentando aqui conosco toda quarta-feira o Dr. Dyson Portanova, que é advogado, especialista na área do direito previdenciário. Boa tarde, bem-vindo. Prazer, mais uma grata satisfação estar contigo aqui. Olha, hoje todo mundo está comportado, começamos o programa bem, então todo mundo... O dia que a gente está no carinho nela, a gente apanha, não adianta, né? Olha só, conseguimos começar o programa assim, né? Também conosco a doutora Kátia Severo, ela que é cardiologista, que está conosco, mestre em cardiologia, medicina do esporte, professora da PUC, né, doutora Kátia? Participando com faltou mais alguma especialidade agradáveis. Eu sou professora de pós-graduação da PUC e trabalho como intensivista também no Hospital Conceição e no Hospital Mães de Vênus. Olha, nós também queremos dizer que hoje era para estar conosco também a doutora Fernanda Bastos, né, que é doutora em neurociências, mas está com compromissos hoje, então ela não estará conosco hoje excepcionalmente, mas está conosco também médico psiquiatra. Boa tarde. Bem-vindo, doutor Nogueira, que está aqui. E o doutor vai falar para a gente hoje, não só nessa questão da inveja, mas também pegando o gancho que nós estamos acompanhando, e eu sei que você vai dizer, mas vai falar de novo do que aconteceu, não adianta, é inevitável, o tema está aí e muitas informações chegam em relação ao que aconteceu, a tragédia de Santa Maria. E o doutor estava há pouco também com o ministro da Saúde em Canoas, nós temos três pacientes internados em Canoas. Na verdade, eu estava no hospital e o ministro estava chegando junto com o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul e foi recepcionado lá pela presidente do Sistema de Saúde Mãe de Deus, a irmã Lúcia Boniati, o doutor Rogério Pires, que é o nosso superintendente de saúde pública, o Dr. Euler Manente, que é o diretor clínico do hospital, que foram levá-lo até os pacientes na UTI para ver o estado de saúde que eles estão, né? E ele fez isso hoje em todos os hospitais de Porto Alegre, onde tem pacientes, né? E a doutora Kátia, que atende no Conceição também, no Conceição, né? Também eles estiveram. Nós temos pacientes internados também na UTI. Mas assim, a minha dúvida é a seguinte, os políticos, eles vão e eles estão ajudando a resolver, eles estão agilizando alguma coisa? Eu, como cidadã, gostaria de saber. A ideia é poder ter uma avaliação e fazer um levantamento da situação geral dos pacientes e poder levar para a população, fazer um levantamento até epidemiológico, para ver a situação do que está acontecendo, da situação, do estado de saúde desses pacientes, e poder trazer para a mídia e até para o sistema de saúde, que é importante fazer esse levantamento, ver como provavelmente isso vai evoluir. Então, na verdade, o que eu notei assim é que o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, que já tem vindo várias vezes a Porto Alegre, acho que é o ministro da Saúde que mais veio a Porto Alegre nos últimos tempos, né? Inaugurando UPAs, inaugurando o CAPS, agora o nosso CAPS, o Sistema de Saúde Mãe de Deus, o último que foi inaugurado ali no Partenon, né, que foi iniciativa do ministro. Então o ministro colocou condições, ofereceu condições técnicas para que o Hospital Universitário de Canoas, por exemplo, tenha condições de estar ao mesmo padrão dos melhores hospitais do estado, assim como clínicas, o Conceição, o HPS, o Cristo, né? Então esses hospitais todos hoje estão muito bem equipados, graças ao esforço do ministro Alexandre Padilha, do secretário estadual da Saúde, o Ciro, do secretário municipal também de Porto Alegre, o Dr. Casartelli, porque o sistema de saúde hoje ele é único, né? Então tem que haver uma sustentação de
todos os seus componentes, desde o sistema público ao sistema suplementar, e essa grande parceria, né? E o Hospital Universitário de Canoas é um exemplo, assim como é também o Conceição, o Clínicas e todos os hospitais de Porto Alegre e os demais hospitais universitários. Então, Porto Alegre hoje tem uma estrutura de saúde de excelência, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, Porto Alegre, nós temos um nível de excelência em saúde de primeira grandeza, inclusive a nível mundial, né? Então a gente tem condições de dar respostas a essas situações, né? E respostas adequadas. Então, na verdade, o que o ministro vem fiscalizar é cumprir o seu papel, que aquilo que ele investiu e colocou, que isso foi feito já há anos atrás, né? Mais de 2 anos atrás, 1 ano atrás. Agora, tudo aquilo, o investimento foi feito na UTI lá do Hospital Universitário, a UTI do Hospital Universitário de Canoas é uma beleza, uma coisa de primeiro mundo, não só a do Conceição também. Assim como a do Conceição, que teve um super investimento, nós temos 59 leitos lá no Conceição, de UTI, uma das maiores UTIs do país. Lembra? Então ela foi ampliada. Foi ainda na gestão do ministro José Gomes Temporão, que também esteve aqui. Foi na outra gestão. O doutor Ricardo Nogueira, só vou apresentá-lo, que é médico psiquiatra. Ele é coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus e coordenador de saúde mental do Hospital Universitário de Canoas. Acho que a gente pode pegar um gancho de uma notícia até que a gente leu há pouco e ainda nessa questão de lado de Santa Maria, de um dos sócios, já que o doutor é coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, que um dos sócios da Boate Kiss tentou o suicídio com uma mangueira. E aí eu perguntava a ele, antes de começar o programa, eu disse, doutor Ricardo, tentar o suicídio, quem quer se matar realmente não consegue se matar, quem realmente tem a vontade não se mata? E aí ele estava explicando que não é bem assim. Eu acho que a minha dúvida deve ser dúvida também das pessoas que são leigas nesse assunto, doutor. Na verdade é o seguinte, para cada suicídio que ocorre, existem na bibliografia descrito de 10 a 40 tentativas. Então a grande maioria não consegue se suicidar. E os que conseguem também, na média, consegue na 5ª tentativa. É muito raro alguém se suicidar na primeira tentativa. Alguns na 15ª, não é? Então, na verdade, a gente consegue, se puder fazer um tratamento para essa pessoa, porque, na verdade, a tentativa de suicídio não é, a pessoa não quer morrer, ela não quer mais suportar aquela dor, aquele sofrimento. Né? Imagina a situação que esse rapaz está. Eu estava esses dias pensando, quem é o maior culpado? Todos são, não é? Se a gente for analisar assim, são sucessivos erros, não é? Então não pode querer se crucificar uma única pessoa, talvez tenha errado, mas são vários, né? Começa pela fiscalização que não houve, pelos governantes e pelas secretarias que deveriam fiscalizar. Ponto. Começa por aí, que é quem deu o alvará, quem não deu, quem fiscalizou, quem não fiscalizou. Começa aí. A origem do problema é essa, não há como se tivesse havido fiscalização. Quer dizer, a origem do problema é aí, não é inegável. Existe uma série de fatores, né, que ninguém a abre mídia está mostrando que foram uma série de erros, mas né, onde é que é a origem? Onde é que começa? Eu comentei isso, eu estava falando, verdade, eu quero abrir uma estética, eu tenho uma série de regras a serem cumpridas, e quem quer abrir um restaurante, quem quer abrir isso, que devem ser cumpridas, normas a serem cumpridas. Então, a origem desse problema... Eu vou só roubar um ganchinho aqui nessa tua colocação, Cris. Quando coloca que o poder público, né, acaba sendo o primeiro a elencar, eu acho que se nós formos pensar em consciência individual, social, né, num sistema capitalista como o nosso, nós normalmente vamos pensar, antes dessa consciência, nós vamos pensar no lucro. Nós vamos pensar, né, o empresário vai tentar gastar o menos possível para manter e para cumprir as exigências. E o grande erro dessa história toda está exatamente na questão da proteção acústica. Se não fosse aquele material utilizado, talvez não teria, exatamente, porque era altamente inflamável, o mais barato, né, e sem ter nenhum espaço de exaustão para isso. Então, o que aconteceu? O que se vê
é que este empresário, os empresários, barateando o custo daquela obra, daquele depósito, que era um depósito, né, se não me engano, de distribuição de bebidas, eles, para baratear o custo, botaram uma proteção acústica altamente inflamável, à base de petróleo, e que, entendendo eles, que supriria o problema acústico. Mas não, se fosse não só a faísca desse sinalizador, poderia ser uma faísca de um fio que passasse por dentro dele, que desencapado, estourasse uma faísca nele e aconteceria o mesmo problema. Então, ao meu ver, antes do poder público, está na questão do ganhar mais, gastar menos. Porque se tu fores fazer a tua estética, tu não vai pegar, por exemplo, um aparelho de baixa qualidade para servir os tuas... Eu não posso. Se eu abrir uma estética, eu tenho que ter autoclave. Existe uma legislação, tem uma lei que exige que eu tenha o autoclave, que é o que esteriliza. Só que o autoclave é muito caro. Se tu for hoje nas estéticas, em vários salões, eles não têm autoclave. Eles têm um forninho que eles dizem que é a mesma coisa. E não é. Então, o que eu estou te dizendo? A origem do problema aí, eu vou bater na minha... Eu tenho essa convicção de que a origem do problema está no poder da fiscalização. Se tivesse ocorrido a fiscalização, não teria acontecido Tudo bem, isso. vamos de novo, porque então. também é proibido fazer esse tipo de show dentro de ambiente fechado. Perfeito, não. Então, quer dizer, é uma sucessão de erros onde a origem está na fiscalização. Se eu colocar na minha estética... Desculpe, eu acho que não. Se eu está na colocar consciência do empresário. Mas, doutor Dyson, tudo bem... Mas aí nós estamos numa sociedade capitalista. Não existe consciência. Mas aí numa sociedade capitalista. Aí tem que se pensar na segurança. Mas não existe isso. Então os 250 vidas não valem nada. Mas foi exatamente o que você falou, doutor Mas Dyson. vamos fazer uma intervenção assim, puxando para a nossa área da saúde. A saúde ela é um direito do cidadão e um dever do Estado, né? Muito bem. Então, se eu quero montar uma clínica, eu tenho que habilitá-la. Então, por exemplo, quando nós solicitamos o direito e a permissão para abrir 32 leitos psiquiátricos no Hospital Universitário de Canoas, nós tivemos que fazer um projeto e habilitar esses 32 leitos. Aí a Vigilância Sanitária Municipal vai lá, ver, por exemplo, quantos leitos podem ter por espaço físico, quantos técnicos de enfermagem, quantos enfermeiros. Isso tudo tem uma legislação que... Tem um protocolo formal para fazer isso. Então, é igual para todos. Perfeito. E um tipo de unidade psiquiátrica tem que ter um número de... são 4 pacientes para cada técnico de enfermagem, incluindo aí um folguista. Então tudo isso tem que ser previsto. Tem a questão da segurança, das aberturas. Exatamente. Né? Isso é uma coisa... Então nós temos lá treliças, né, para proteger os pacientes, né, aquela preocupação. Né, a nossa unidade ela fica no 10º andar, né, mas ela é protegida, ela tem ar-condicionado central, tem aquecimento do piso, dos banheiros. Então, ou seja, é uma unidade que é do Sistema Único de Saúde, do SUS, mas é uma unidade de primeiro mundo. Né? Dentro do Hospital Universitário da UBRA, que é um hospital que tem uma estrutura física excelente. Quando nós chegamos lá, o hospital estava quase que fechado, hoje tem mais de 300 leitos funcionando. A nossa UTI, como eu já falei anteriormente, é uma UTI de primeiro mundo. Como a nossa no Conceição, que também é Sistema Único de Saúde. Exatamente. Então, esse exemplo, o Conceição, o Hospital Universitário, o Clínica, são hospitais do Sistema Único de Saúde. E todo mundo quer internar nesses hospitais pela qualidade, não só tecnológica, de equipamentos, como também, que é mais importante, do material humano, dos recursos humanos. Então, nós temos hoje um padrão de qualidade dos nossos colaboradores que é de primeiro mundo. Sim, mas aí voltando só a essa questão, doutor Dyson, só para a gente encerrar nessa discussão, eu concordo, não retiro nenhum pouco da responsabilidade até dos proprietários da casa. E realmente o lucro, eu falei isso na segunda-feira aqui, quer dizer, o valor hoje da vida, hoje não tem mais valor, quer dizer, eles, para ganharem, para lucrarem, eles colocaram lá mais do que a casa comportava,
enfim, já sabe que saída de emergência se tivesse aberto as portas, enfim, agora não adianta questionar isso, a responsabilidade, existe responsabilidade sim de todos, mas a origem de tudo isso está na fiscalização. Tanto é que agora estão fiscalizando todas as casas noturnas. Já vi que aqui nós já temos várias casas fechadas. Eu já estava ouvindo o prefeito de Xangri-Lá que já vai ver lá em Xangri-Lá as casas noturnas. Quer dizer, precisa haver uma tragédia para que as pessoas se liguem. Aí tu vê o prefeito em nível nacional, em um programa de televisão, prefeito de Santa Maria, dizendo, não, agora não precisa fiscalizar, por quê? Agora todo mundo vai correr para... Né? Tipo assim, todo mundo vai ver o que precisa, o que não precisa. Então, assim, é um absurdo a gente... Pois é, mas olha aqui, eu não sou frequentador aqui da noite de Porto Alegre, né? Mas esses dias eu estava conversando com os alunos lá da UBRA, né? Então eles dizendo assim, olha, nós que vamos às boates aqui, frequentamos... Não é diferente. Exatamente. Não é diferente. Eles me contaram que tem uma, que eu não vou falar nem o nome, uma que eu não conheço, eles frequentam, que fica num andar superior e que tem uma escadinha, que segundo eles, muito estreita para descer. Então, se ocorrer um dia qualquer sinistro, segundo eles, o perigo é idêntico. Eu só quero, Cris, só para deixar claro que eu não quero aqui crucificar, né, os empresários. Eu estou aqui colocando uma análise, até aproveitando a colocação do Dr. Nogueira, porque a gente faz uma crítica muito forte ao poder público, né? E veja, nós estamos tendo aqui exemplos de noções sobre saúde de órgãos públicos, correto? Excelência. Nós somos os primeiros a criticar o poder público por não nos dar excelência. Só um pequeno parênteses, só para chamar a atenção. O melhor hospital universitário do Brasil é o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perfeito. É melhor do que o da USP. Mas o que eu quero colocar é assim, que nós fazemos sempre a crítica ao poder público. Quando o poder público apresenta alguma coisa de bom, como semana passada a gente estava discutindo a questão da qualidade de vida do brasileiro e da satisfação dele, quando eu vejo o doutor Nogueira, essa jovem aqui, eterna produtora da medicina, né, nos falar dessas excelências, Kátia, eu via há um tempo atrás dizer que o que não prestava era a saúde pública. Ou seja, hoje há uma inversão. Então, o que nós estamos vendo é que, eu volto à questão do capitalismo. O capitalismo, muitas vezes, a qualquer preço, ele quer colocar as coisas em funcionamento. Só que tem um preço muito caro. Nós já vimos isso com o Baton Rouge. Depois que o Baton Rouge afundou, a Capitania dos Portos passou o rodo em todos os barcos, nada para saber. Depois que caiu lá na Barra, no Rio de Janeiro, os prédios do Sérgio Naia, aí no Rio de Janeiro fizeram fiscalização em tudo que foi lugar. Não faz 2 anos caiu mais um prédio no Rio de Janeiro. Então, na verdade, nós temos, infelizmente, a cultura da lei do Gerson. Ainda. Então, o poder público tem a sua responsabilidade. Não estou dizendo que não tenha. A responsabilidade de fiscalização e até antecedente, de autorizar. Só que nós temos que ter uma reflexão de que, e não inicia no poder público, Cris, inicia naquele empreendedor que vai querer fazer as coisas dentro da lei, porque a lei está firmada, o protocolo, o doutor Nogueira falou muito bem como é que é o protocolo das relações na área da saúde, é assim também na questão da área da alimentação, porque nós sabemos que para ter autorização de um restaurante tem N itens que tem que ser cumprido. Agora, se o empresário não cumpre ou incumpre de forma negligente, acontece esse tipo de coisa. Eu vou te dar um outro exemplo, então, que eu vou defender minha tese, tá? Se eu vou lá consultar com o Dr. Dyson, eu sei que o Dr. Dyson tem uma inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Eu sei que ele está apto a exercer o seu papel de advogado. Ou seja, existe uma entidade por trás que está fiscalizando a profissão. A partir do momento que eu levo o meu filho, eu largo a minha filha dentro de uma boate, dentro de uma danceteria, e largo e olho aquele segurança e acho que está seguro lá dentro, eu estou confiando de que aquilo ali tudo, aquela estrutura toda está segura. Então a minha opinião continua sendo que o início, o foco de tudo é sim culpa do governo, não isenta a culpa dos proprietários, é uma sociedade capitalista, o que vale mais é o dinheiro, realmente eles usaram e sofreram de tudo isso está correto, Dr. Dyson. Também. Mas assim, se tivesse havido fiscalização, se estivesse dentro das normas, isso não teria acontecido dessa forma, não teria caído tão rápido o forro, não teria pego fogo tão rápido, as pessoas poderiam ter saído, a tragédia não teria sido tão grande. Perfeito. Então, eu continuo pensando, e vou ficar dentro, enquanto não me provem o contrário, que eles
são os primeiros, o foco principal é a fiscalização. Depois, claro, aí tu vai questionar a sociedade capitalista, Cris, né? eu vou te colocar assim, qual é a grande crítica que se tem nas aberturas de empresas no Brasil hoje? O tempo de demora. Se tu for fazer um projeto hoje... Se tu for pelos trâmites legais, né, Dr. Dyson? Não, mas vamos partir aqui, né, vamos partir do ideal, certo? O que o Brasil apresenta, o que Porto Alegre, por exemplo, apresenta. Você faz um projeto hoje de uma construção civil, nós vimos aí há um mês atrás, final de dezembro, o Sinduscom discutindo a demora e o prefeito Fortunato dizendo que uma das coisas que ele vai trabalhar na gestão é a modificação da SMOV, porque leva uns 6, 7, 8 meses para aprovar um projeto de construção civil. Ora, com o nível de desenvolvimento que o Brasil está vivendo, com o aquecimento exatamente da construção civil, tu vai ter um poder público negligente na autorização de um projeto, o que vai acontecer? O cara vai apresentar o projeto e vai começar a obra, né? Então, eu estou pactuando um pouco contigo para dizer o seguinte, nós temos que mudar a cultura do poder público. Mas não vamos longe, nós não temos aí uma obra parada. Várias? Várias, nós temos aí da Copa de 2014, temos o Beira-Rio. Não, mas não tem problema com a Arena. E aí é o seguinte, ó, isso está se espalhando. Só um pouquinho, tu sabe que... Está entregue. Hoje sabem, hoje tem jogo. Jogo do Pavilhão. Né? É. Então, assim, ó, o que está acontecendo com isso? Estão questionando lá fora? Que país é esse? Perfeito. Que país é esse que vai sediar a Copa de 2014? E realmente, tu acha que nós temos condições de sediar a Copa de 2014, onde as pessoas morrem de fome, onde não há segurança, onde não há educação, e os caras investindo horrores em futebol? Não tenho nada contra, amo futebol, adoro futebol. Agora, não tem condições. Mas a consciência das pessoas, e aí eu compactuo contigo, assim... Existe toda a questão do poder público, mas existe a consciência das pessoas de tentar fazer as coisas pelo jeitinho brasileiro, pela melhor forma, pelo que é mais fácil, pelo que é mais barato. E isso é uma consciência nossa enquanto brasileiros. Assim. Eu acho que eu vou dar um exemplo de uma história, não é uma história, é um exemplo. A fábrica da Volvo tem 3 vagas de automóvel na frente da fábrica. E um brasileiro foi trabalhar na Volvo, e ele ficou na casa de um outro colega brasileiro que também trabalhava na Volvo. E eles moravam próximo da fábrica. Aí eles saíam cedo, e esse brasileiro que levava o outro de carona, chegava no estacionamento da Volvo, ele era o primeiro a chegar, porque morava perto, e ele parava na última vaga que tinha. Aí o outro dizia assim para ele, recém-chegado do Brasil, mas por que não para lá na frente, lá da porta, lá? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a chegar. Não, porque eu estou chegando cedo, eu tenho tempo, eu não tenho problema, posso ir caminhando. E vou deixar aquela última vaga lá para que alguém que tem algum problema de transporte possa usar essa. Aí o outro ficou surpreso. O que mostrou? 2 culturas, né? Sim, a questão de tu pensar no outro, escandinava, né? Onde as pessoas pagam 80% da sua produção de imposto de renda. Ou seja, 80% tu ganha fica para o Estado, né? Só que o Estado te oferece, né, uma educação escandinava, uma saúde também escandinava, um sistema todo previdenciário, prisional. O Estado está presente, né? É um Estado, claro, também nós não gostaríamos de pagar 80% de imposto de renda, né? Gente, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é sobre a inveja. Só para fazer um gancho, que ainda tu falasse da questão do o que o poder público está fazendo. Por exemplo, eu, particularmente, quando eu vi a presidente Dilma saindo do Chile, de uma reunião em que se discutia a América Latina e todas as relações comerciais. Quando eu vejo o nosso governador, né, às 6 da manhã saindo para ir para Santa Maria, quando eu vejo o secretário da Segurança também se dedicando a isso, quando eu vejo o ministro Alexandre Padilha fazendo esse trabalho. Não, é que esses são os executores. Sim. Estes são executores. Quando eles estão lá para dizer o seguinte, o Estado está aqui. Tanto que nós tivemos a expedição das certidões de óbito em 48 horas. Imaginem expedir 230 certidões de óbito, fazer toda essa estrutura e entregar para as famílias, para os familiares, dizer assim, o Estado estava aqui. Se nós pegarmos o exemplo do furacão Katrina, onde o Sr. George Bush sentado ficou, né, na sua inércia como gestor da maior potência do mundo, os exemplos dados pelo governador, pela presidente e pelo ministro,
para mim, são exemplos de que o Estado brasileiro está querendo mudar. É a minha visão. Sim, não fizeram, na minha opinião, não fizeram mais nada do que a obrigação deles. Fizeram. Mas fizeram, o Estado brasileiro. Mas a informação pública toda que estava. E o mundo inteiro de olhos para Santa Maria. Cris, às 6 da manhã não tinha comoção nenhuma. Mas olha aqui, ó. Como que não, doutor Dácio? Estava desde as 2h30 da manhã, a rádio já estava a função toda. Mas o país não estava sabendo ainda não disso, tava. Era um domingo, as pessoas não estavam sabendo, as pessoas estavam dormindo. Teve rádio quando e a gente TV acordou, que só entrava às 2, 3 horas da tarde. Quando a gente acordou, tudo já estava acontecendo. A presidenta já tinha baixado na base aérea. Então, cara, isso é completamente, é um conceito, e isso não é deste governo, é um conceito que se vê com a democratização do Estado brasileiro, vem com o Fernando Henrique, com a reestruturação que o próprio Itamar fez quando as crises aconteciam, ele estava presente, Fernando Henrique também, quando deu problema no Rio de Janeiro, os presidentes que lá estavam mostraram que eram estadistas, que estavam acima de qualquer partido político. Sinal que podem ser feitos se tiver boa vontade. Claro que pode. Muito bem, tá. Mas o Estado está mudando. Mas o mais importante, eu acho o seguinte, além de ter essa atitude pontual, é fazer antes. No caso da saúde, se não houvesse o investimento que foi feito nas UTIs que nós tivemos, não teria condições hoje de dar essa resposta. Então, hoje o ministro pode vir aqui, porque esse ministro, ele investiu. E hoje essa estrutura, esse investimento está dando uma resposta adequada e esperada. Então, na verdade, eu acho que está se vendo pela primeira vez uma política de Estado e não de governo. E a organização para a liberação de todos os corpos, que foi em 24 horas, tudo estava resolvido. Isso, porque a gente vê que quando quer, acontece as coisas, que existe estrutura, existe uma forma de acontecer, existe que deve haver mais do que a boa vontade, também na parte, também eu acho... Aí a solidariedade também, né? Porque nós tivemos o quê? Nós tivemos o exemplo lá do Albert Einstein, no Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. Trouxeram pele, né? Não, e uma coisa Uruguai, que até... Argentina... e outra coisa até que emociona também é a solidariedade da população. Nunca teve tanta doação de sangue em todos os hemocentros, até o pessoal pediu para parar. A população toda se emocionou muito, né? Sim, porque foram jovens, né? Isso mobilizou muito, né? Que a gente, como mãe, se coloca no lugar e a gente vê os mães, eu fiquei muito emocionada. Vai naquelas boates, quando eu vi uma mãe bares, dizendo, procurando o corpo do filho, da filha, não me lembro, e viu que tocava o celular. Olha, isso foi o que mais me emocionou. Que tocavam, vários celulares tocavam ao lado dos corpos. Mas, gente, assim, ó, vamos entrar no nosso assunto hoje, por gentileza, porque assim, é uma coisa, tá tudo certo, tudo bem, cada um tem sua opinião, o governo fez essa parte, está vindo investimento na área da saúde, nós estamos vendo isso aí, estamos vendo agora, então, houve esse caso, poderia ter sido evitado, outros acho que serão evitados momentaneamente, como o doutor Dácio acabou de lembrar, lá quando caiu lá o do Sérgio Naia lá, logo em seguida reestruturaram tudo, daqui a pouco, há 2 anos caiu outro prédio, né, de farinha, não, era de areia, era de areia. Não, mas aí na verdade nós vamos ser justos. O último prédio que caiu era um prédio antigo no centro do Rio. Aí foi feito foi feito uma pessoa resolveu fazer uma reforma interna, tirou uma parede. Tirou a parede. Sem autorização, aí ruiu. Tirou o pilar, tirou um pilar. Viu? Não foi na fiscalização, se tivesse pessoal lá das obras, não pode? Jeitinho brasileiro. Não, e o pior é que a pessoa que mandou fazer a tal da viga lá, não era engenheiro, não era coisa nenhuma, e era dona de uma empresa, ela que tocava, tira isso aí. Mas na verdade tem em todas as áreas, né? Não é só em todas as áreas. Mas sabe que esse negócio é o seguinte, tem gente que tem isso, né? A minha ex-esposa, uma vez eu fui trabalhar em Brasília. Olha o que o senhor vai contar daí. Eu vou contar, essa história é maravilhosa. E aí eu recebi um apartamento funcional, e era um apartamento enorme, tinha 4 quartos. Aí quando eu chego em casa, ela derrubou uma parede de um quarto para ampliar a sala. Eu digo, mas vem cá, como é que faz isso? Eu resolvi e fiz. Aí eu fui processado pela União por lesão ao patrimônio da União. Né? Eu digo, mas como é que foi uma coisa? Fez? Não, achei bonito, mas isso aqui não é teu, não é meu, isso é do Estado.
Né? Mas também também não tem. Mas sério, mas tem né? que ter licença, né? A gente vive hoje numa sociedade mas que não ela é... ninguém também, é só uma determinação, se a gente for né? comparar, Mas poderia, né? Poderia, né? Como aconteceu na cidade do Rio. Olha aqui, ó, deixa eu só falar que o tema do nosso programa agora já são 20:06, que nós colocamos até no Facebook, as pessoas pediram, era para falarmos sobre a inveja, esse sentimento negativo que as pessoas invejam as outras, às vezes, muitas vezes, até nós temos aqui, eu vou até ler aqui já algumas perguntas que eu vou deixar no ar, tá? Pra gente fazer depois, que eu vou falar do Equality antes. A Rosângela Netu, que é artista plástica, está sempre assistindo a gente quando pode, porque ela está sempre também com as aulas de artes plásticas. Ela diz: oi, Cris, gostaria de saber se a inveja é patológica, uma vez que vemos pessoas ter tudo e invejar quem não tem nada. E se inveja faz mal a quem está sendo invejado. Beijos e adorei o tema de hoje. Então, acho que daqui a um pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos entrar na inveja. A senhora quer entrar no Equality? A senhora... Obrigada pela vida. A Cris está radiante. Tá, hoje ela está apaixonada. Tô pela vida. Viu? Que bom, né? Sabe por quê? Tá tão bonita hoje, Cris. Obrigada, doutor. É quase o último dia do mês, né? Então... dia de receber. Não, mas sabe o que é? É que, infelizmente, às vezes as coisas acontecem e a gente se dá conta da vida. Ah, sim. Do valor que tem, né? Do valor que tem. E do nosso valor, né? E do valor das pessoas... Das coisas simples. Mas não, eu acho do que valor da família. Isso aí que tu falou, eu falei na segunda-feira aqui. Do capitalismo, da coisa do dinheiro, de querer botar um monte de gente, de economizar ali, colocou um monte de vidas em risco e acabou tirando a vida de muitos jovens, que é isso que eu acho que a comoção maior são, porque o normal, o que é a gente perder? É morrer primeiro os avós, depois os pais, depois os filhos, né? E não os pais enterrarem seus filhos. Mas agora está havendo uma grande inversão. Né? Pois é, mas assim, a nossa hoje, a grande faixa etária que está tendo a maioria das mortes é entre os jovens. Sabe de que eles morrem, né? De acidente de trânsito e de homicídio, né? E os idosos estão se cuidando, eles estão se protegendo. Eles estão vendo assim como que acontece? É uma coisa boa. Exatamente, claro. Estão valorizando, né? Estão valorizando, né? Querido, eu vou fazer 43 esse ano, eu sei que você adora. Estão valorizando, né? Claro, a gente tem que valorizar a vida. Se a gente não vai valorizar a nossa vida, quem vai valorizar, não é, doutor? Mas eu acho como psiquiatra, quando chega alguém assim meio depressivo, triste, meio sem vontade de viver, o que o senhor diz para essa pessoa? Amanhã é de ser outro dia. Né? Tá, mas a pessoa está vivendo esse dia, e aí? Não, exatamente. Hoje a minha vida está um caos. Eu fui demitido do meu trabalho, que eu trabalhava há 15 anos lá. Eu não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer? Calma que amanhã é outro dia. Aí espera. Às vezes no outro dia tu é chamado para trabalhar em outros 2 lugares muito melhores que aqueles que tu tá. Mas naquele momento parece que o mundo vai acabar. Tu acabou um relacionamento afetivo que tu tinha de 20 anos com 2, 3, 4 filhos. Aí parece que o mundo vai acabar. Não. Né? O mundo está só começando, né, doutor? Exatamente, uma nova etapa. Isso é comum, não é? Mas, de acontecer com todo mundo. Não é comum, mas naquela hora a gente se desespera. E naquele momento a pessoa não consegue pensar, enxergar que ela tem outras coisas. É que tem outras depende coisas do grau da decepção, depende de como é que foi a separação, depende se houve frustração ou não. Depende de tudo isso. Eu acho que depende de como a gente encara. E depois de um tempo a pessoa até pode se dar conta que a vida que ela estava achando que era maravilhosa não era tudo isso, momento dá um desespero, né? Claro. Dá aquele desespero que pensa assim, essa pessoa era tudo para mim, era o meu oxigênio, era a minha vida, e daqui a pouco vai ver que não, mas que não era tudo aí isso. Aí aquela mesma pessoa que tu amava tanto, que tu era louca por ela, daqui a pouco tu diz, como é que pode? Aonde que eu tava com a cabeça de ser louca por aquilo? Né? Mas tu só te dá conta depois de muito e muito tempo. Você não falou que como é que é a grama do vizinho? A grama do vizinho é mais verdinha. Mas aí, é mais verdinha e é melhor. Como é que é isso? É inveja, doutor? É inveja, Essa crise ela só acontece quando não há a questão fundamental no relacionamento, que é o diálogo. Né? Quando você rompe, muitas vezes, um relacionamento que já está deteriorado a partir do diálogo, você diz, realmente não dá mais. Você rompe, óbvio que há dor, mas não essa dor aguda. A dor mais aguda é aquela onde tu te sente alvejado pelas costas, né? Traído.
seja não a traição necessariamente sexual. Sim, né? mas a traição de não entender, né, do que está acontecendo. Puxando Freud, né, ela estaria até na própria sexualidade. Não, eu falei que foi o primeiro que colocou a questão da sexualidade. O Freud e o Reich vão trabalhar muito forte nisso. Então, o que a gente vê? Que esta dor, muitas vezes ela acontece exatamente porque você vive uma passionalidade e não vive a racionalidade. Que é a inveja do órgão masculino. É bom a gente deixar as pessoas por dentro do assunto, porque não é todo mundo que tem Facebook. Tem gente que depois reclama. Ai, mas tu fala em Facebook como se fosse uma coisa tão normal. Eu não entro, não tenho internet, meu neto não deixa entrar. Então vamos contextualizar, que foi que eu publiquei, procurando a origem da inveja, onde o Freud foi o primeiro que falou da inveja do órgão sexual masculino. Né, doutora? É verdade. O Reich, quando vai escrever... A senhora vai entrar no Equality? Eu sinto muito. Tá, então vai lá. Ter que cortá-lo, doutor Dyson. Normal, é sempre comigo, né? O que você acha? Tem jeito nós dois, doutor? O que você acha? Sim. Cada um é internando os dois. Tu Equality e eu aqui. Internando os dois. Não, a gente se dá super bem, por isso que a gente... Tudo se dá um jeito, a gente se ama e se odeia com a mesma intensidade. Não, mas eu não odeio, eu não consigo odiar. Também não consegue amar, então não. Tá bom. O pior é a indiferença. A neutralidade está presente. Não, a indiferença que é o pior. A indiferença Espera terminar. A indiferença é o pior. A indiferença e o silêncio são as armas mais perigosas. O desprezo. Eu adoro o silêncio, eu acho que o silêncio diz muito. Eu acho que o silêncio é a arma dos fracos. Agora essa questão... Eu acho que não, porque tu tem que ter um poder muito grande de ficar em silêncio. Tá bom. Não é... Olha aqui, doutora, eu estou pedindo para falar de Equality, eu não estou conseguindo. Não falar. Aí tá uma fica nos provocando, né? O que é o Equality? Não, mas falando sério agora, eu acho o silêncio revelador. Bom, particularmente, eu trabalho o silêncio com uma outra lógica. Óbvio que, diante de circunstâncias, né, se tu vai ter por exemplo, na questão de acabar um relacionamento, daquele que tu vem ao tempo demonstrando que ele está chegando ao fim e o consenso se aflora, aí o silêncio é a coisa melhor do mundo. Não tô falando desse se tu é apunhalado, o silêncio é a arma do covarde, cara. Porque aí ele foge, se esconde e deu, né? Tu viu como a gente discute a relação eu e o Dr. Dyson? A nossa relação vai ser eterna. É uma relação Esse dia eu falando com a doutora Letícia Cunha. Aliás, já perguntaram se a gente é namorada, eu já falei que não é a Dr. Dyson. Não, nós talvez tivemos uma relação em outro momento, em outra encarnação. E aí tu veio pra pagar agora nessa? Eu tô pagando, eu sei. Tá pagando, sim. Olha aqui, gente, deixa eu só mostrar aqui, e falar pra você o seguinte, que nem sempre a gente tá falando de coisas sérias, de traição, de separação, que a gente podia estar falando de uma forma triste, melancólica. Realmente é triste uma separação. Só que se for ver por essa ótica, a gente corta os pulsos e, sabe, meu marido me traiu, meu namorado não me dá bola, ele não quer conversar comigo, agora ele diz que não tem tempo pra mim. Deixa ele então, vai sair com as tuas amigas, vai procurar teus familiares, sei lá, dá um jeito de ser feliz, não bota a tua felicidade na vida dos outros, na vida do teu marido, teu namorado, teu companheiro, tá dentro de ti. Só que essa forma de ver a vida tem que ter um jeito, e aí tu não pode estar com dor, não pode estar irritada, não pode estar com cólica, e aí se estiver passando pela menopausa, ou pela tensão pré-menstrual, que a mulher fica mais sensível, né? Aí o homem fala uma coisa e fica ele disse isso pra mim. Não liga, deixa pra lá. Mas tem alguns homens que também parece que tem um chilique de TPM, né? Tem, é andropausa, né, doutora Kátia? Andropausa é muito sério, porque os homens não procuram ajuda. Eles acham que só a gente tem menopausa. Agora, eles têm andropausa, a gente tem que ajudá-los, só que o homem não quer ajuda. Não aceita, né? Dificilmente os homens aceitam ajuda. Mas tem que fazer reposição hormonal, assim como as mulheres fazem. Pois é, doutor, mas vai colocar na cabeça dos homens, não da maioria. Mas se eles fizerem, eles vão ver o quanto vão se sentir melhor. A questão da aceitação, né? Na hora dessa que situação. A esposa, a namorada, a noiva e a mulher, aí eles se dão conta que eles precisavam de uma reposição. Porque tu sabe que na síndrome do hipogonadismo, né, a pessoa às vezes aparece uma fadiga, né, uma fadiga contínua, constante e uma certa depressão. E às vezes essa depressão que ocorre principalmente na andropausa é por baixa testosterona. Então deixa orgânico, né? Como diz um colega nosso, estou com traços de testosterona. Já não tem nem baixa testosterona, são traços.
Não, então basta fazer uma reposição e é bem simples de fazer. Eu só vou falar agora do Equality, que é linhaça prensada frio pura, porque eu tenho que chamar o intervalo. Então, já me falando aqui que eu tenho que chamar o intervalo, porque senão dispara. Então, assim, ó, o Equality, que é linhaça pura, prensada frio, com todos os benefícios da linhaça, que vai amenizar aquele mau humor, aquela irritabilidade. Ele tem registro na Anvisa e no Ministério da Saúde. O Equality tem um laboratório que já está há mais de 15 anos no mercado, você já conhece o Equality. É aquele antigo que você já toma há muitos anos, só que eles não estavam em nenhuma TV, nenhuma rádio. Quando eu coloquei aqui, quando eu entrei no ar com o programa Informação, eu fui atrás para procurar onde é que está o Equality e trouxe para você esta oportunidade com um preço super acessível e tem uma super promoção para os primeiros que ligarem agora. Entrega em todo o Brasil, entregaram na Bahia, no Rio de Janeiro, já entregaram em São Paulo, sem taxa de entrega. O mesmo valor que você vai pagar, quem está aqui no Rio Grande do Sul, vai pagar quem está aí na Bahia, ou quem está em Brasília também nos assistindo. Rondonópolis, quero mandar um beijo muito especial ao pessoal que está em Rondonópolis, que mandaram um abraço, que gostam muito de ouvir o Dr. Dyson falando nas quartas-feiras, gostaram muito que o Dr. Dyson não conseguiu ler a minha letra errada, que quarta passada, eles pegam no pé, eu acho muito engraçado, e a culpa foi minha ainda, né, que dei, sempre a culpa é minha, né, Dr. Dyson? Eu não apresento o programa, eu sou convidada igual quarta-feira aqui. Bom. E olha aqui, ó, quem quiser não, todos os amigos que ligarem, tá bom? Pedirem o Equality vão poder escolher ou a gargantilha com a medalha de São Jorge ou com a medalha de Espírito Santo. Se fosse escolher uma, Dr. Dyson, qual que o senhor escolheria? Acho que Espírito Santo, né? Não, nem vou fazer comentário. Então pode escolher, tem de São Jorge ou do Espírito Santo, tá bom? E aí, então, para você, o telefone 0800-601-7771, Equality, óleo de linhaça, sem contraindicação, tá? E sem compromisso nenhum, liga lá. Tem a promoção metade do preço, metade do valor, para as 20 primeiras que ligarem agora. 0800-601-7771. Nós vamos a um rápido intervalo, não sai daí, não troca de canal, que é rapidinho. A gente já volta falando sobre a inveja. Veja hoje no Ubra Notícias as últimas informações sobre a tragédia em Santa Maria. O número de mortos agora é de 235 e de hospitalizados chega a 143. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita feridos em Porto Alegre. Em coletiva hoje pela manhã, Comando Geral da Brigada afirma que a boate estava funcionando dentro da legalidade, mas admite que são necessárias mudanças para evitar futuras tragédias. Veja também, FIFA vistoria as obras para a Copa do Mundo no estádio Beira-Rio. 55% delas já estão prontas. Aumento da gasolina nas refinarias já pesa no bolso do consumidor. E a previsão do tempo? Eu te espero logo mais. Ubra Notícias. Apoio Sicredi. A vida é melhor quando é cooperativa. Porque gente que coopera cresce. Estamos de volta, agora são 17h53. Nosso programa Informação é direto do estúdio da Ubra TV aqui em Porto Alegre, na rua Dona Laura, número 1020. Agora eu tenho uma mensagem, um recado especial, porque vocês sabem que a Ubra TV é tradicional nos seus filmes. E excepcionalmente agora no mês de fevereiro, mês de férias, tem uma programação especial com novos filmes aqui na Ubra TV. Então dá uma olhadinha só no que vem por aí, agora no mês de fevereiro, em termos de filmes. Qual é a tua preferência? É comédia, romance, suspense? Eu prefiro mais os filmes históricos relacionados, tipo como... Documentários? Como agora estamos aí às portas do... Oscar. Do Oscar tem aí Argo, que é sensacional, um filme muito bom. Eu prefiro filmes que te trazem alguma informação da história. Óbvio que os filmes de ação, de aventura, eles te divertem, né? Mas é importante, eu particularmente gosto mais dos filmes... Kátia gosta de qual mais gênero? Eu gosto de filme de ação, gosto de um filme romântico, com todas as mulheres. E um psiquiatra, o que será que mais... Será que são filmes de thriller psicológico, suspense? O que mais um psiquiatra chama atenção em filmes? Pois é, eu gosto muito dos clássicos, né? Eu vi O Vento Levou 30 vezes, eu sei todos os diálogos, né? A primeira parte termina com a Vivian Leigh dizendo amanhã há de ser outro dia,
A segunda parte termina com o Clark Gable dizendo para Vivian Leigh Um Corpo que Cai eu assisti mais de 30 vezes. Isso, Alfred Hitchcock. Porque o meu professor na faculdade fez a gente decupar cena por cena, enquadramento por enquadramento. Eu assisti acho que umas 100 vezes. Casablanca eu acho que eu assisti umas 20 vezes. Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver então os filmes aí que vem nessas férias agora, todo mês de fevereiro, os novos filmes aqui da Ubra TV. Em fevereiro, a temperatura vai subir na Ubra TV, com astros e estrelas em grandes sucessos do cinema. Vem aí, o Festival de Verão Cine 48. Jean-Claude Van Damme quebra tudo em O Grande Dragão Branco. Retroceder nunca, render-se jamais e duplo impacto. Sylvester Stallone é Falcão, o campeão dos campeões. E a lenda viva dos filmes de ação também marca presença. Chuck Norris é o Homem do Presidente e Braddock tem suspense com Robbie Williams em violação de privacidade. Nicole Kidman vai ficar frente a frente com a Reencarnação. E fique atento, porque tem Inimigo em Casa com John Travolta. A tensão não para por aí. Tem John Malkovich e o retorno do talentoso Ripley. Vamos conhecer O Hotel de $1 Milhão com Mel Gibson e acompanhar as aventuras de Highlander, o Guerreiro Imortal, com Sean Connery. A diversão continua com 3 filmes do genial Woody Allen. Todos dizem Eu Te Amo, com Julia Roberts, Edward Norton e Drew Barrymore. Celebridades com Leonardo DiCaprio, Winona Ryder e Charlize Theron. E Poderosa Afrodite, que deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Mira Sorvino. Steve Martin vai experimentar a droga da sedução. E você também é nosso convidado especial para esse engraçado curso de verão. E direto da Realeza vamos relembrar um clássico dos anos 80. Elvira, a Rainha das Trevas. E partir em uma viagem muito animada com Priscila, a Rainha do Deserto. Michael J. Fox enfrenta Os Espíritos, um filme de Peter Jackson, o mesmo diretor da trilogia Senhor dos Anéis. E Felicity Huffman, indicada ao Oscar de melhor atriz, emociona no comovente Transamérica. Do diretor Christopher Nolan, você jamais vai esquecer de Amnésia. De Nicolas Cage, Meryl Streep e Chris Cooper, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante, estão no brilhante Adaptação. A temperatura vai subir nas noites de fevereiro, de segunda a sexta às 10h15 e sábado à meia-noite. A partir do dia 1º tem o Festival de Verão Cine 48. Viu só? Só filmes bons agora para você ficar em casa com a família inteira nas férias. Bom, nós vamos falar então sobre a questão da inveja, voltando então, que era o nosso tema, é o nosso tema de hoje. E tem aqui uma pergunta da patologia, aquela? Exatamente. Não? Exatamente, Dyson. Eu me abstenho porque não é minha área. Como? Se é patológico ou não, realmente vai ser difícil de... Pois é. Mas a doutora Carla vai matar tudo aqui. A doutora Cátia Severo vai resolver todos os problemas. O programa está ótimo, podem continuar com o debate sobre Santa Maria. Então aqui todo mundo está curtindo aqui o programa. É que a gente anuncia um tema, depois eu posso entrar então nessa questão da inveja, um pouquinho antes até da pergunta, porque às vezes a gente se depara muito na família, né? O contraponto, como eu tenho um irmão e a gente tem uma diferença interessante, que meu irmão acabou sendo um filósofo, um antropólogo, dá aula na universidade, e eu sempre tive um pouco de inveja daquilo que ele fazia, né? Daí eu comecei a ver nele a figura que eu talvez quisesse ser, né? Então, muitas vezes a gente projeta nos outros aquilo que tu busca a realização. Em um dado momento da minha vida, quando eu estava na faculdade, eu estava entrando, ele estava saindo, pinta esta figura, né? Meio que de inveja. E eu aprendi a relação da inveja a partir do não conhecer exatamente quem tu és. Eu, particularmente, depois que eu descobri que eu queria ser advogado, peticionar, brigar por alguém, ir para a justiça, e aí vi meu irmão fazendo mestrado, doutorado em Paris, pós-doc, agora em Coimbra. Eu achei genial aquilo. Eu não me adequaria a esse mundo.
né? E ao mesmo tempo que eu descobri isso, a gente muitas vezes senta para discutir e ele olha para mim e diz assim, cara, eu às vezes tenho inveja de ti para aquilo que está fazendo, que eu não teria condições de fazer o enfrentamento lá com o juiz, fazer audiência, brigar com o poder público e tal. Mas isso é não é uma inveja, né? Isso é uma força de expressão no caso, né? Esse exemplo. Quando eu era adolescente, eu sentia isso. Hoje, a maturidade me mostra que aquilo, na verdade, era o elemento para me encaminhar para onde eu queria ir. Entende? Então eu tinha a reflexão que tu faz, né? Porque eu não quero a grama do vizinho, não quero ser o meu irmão. O meu irmão é meu irmão, ele é o filósofo que está lá na Universidade Federal de Santa Catarina, abrindo lá um debate sobre meio ambiente, sobre antropologia social, e uma coisa que é fascinante. Agora, aquilo não seria a minha realização. Mas é que ele usou uma palavra-chave, que eu acho que diz tudo, a maturidade. Mas eu acho que a inveja está muito relacionada à imaturidade. Eu vejo que a inveja, que essa questão que ele está colocando é uma coisa que é natural, assim, na maioria das pessoas, quando tu está num processo de crescimento. Mas algumas pessoas não atingem esse processo. E a questão do patológico é quando a tua inveja atinge e agride o outro. Diz que destrói o outro. Destrói o outro. Eu estava pensando, digo, o que eu vou falar lá? Uma colega minha disse, tu vai falar sobre a Melanie Klein, tal, de barbaridade. Não, eu tenho que me preparar para falar sobre... Mas eu estava pensando de falar em termos práticos, assim. Então eu gostaria de dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ela, para se apaixonar por alguém, ela tinha que admirar. Então ela só pegava pessoas realmente admiráveis. Só que chegava um ponto que ao invés dela admirar, ela começava a invejar. E ela destruía essas pessoas. Ela destruiu todos os seus casamentos. Ela arrebentava com o seu parceiro. Porque ela não suportava. O que atraía ela era a admiração que ela tinha pelaquela pessoa, pelo que ela representava, pelo sucesso, pela competência, pela visualização que a pessoa tinha, né? Então ela se aproximava. E daqui a pouco ela passava a invejar. E ela dava um jeito de destruir, e ela destruía com as pessoas. E ela fez isso várias vezes. Mas isso é uma doença. Lógico. Isso é essa é a questão do patológico, né? A questão da destruição do outro. Incomum, se tu parar para pensar. Nós médicos a gente mas nota... só ainda dentro do seu pensamento, ela tem uma patologia, mas a pessoa também se deixa atingir, quer dizer, são dois viés aí que mas é que a pessoa não acredita. A pessoa não conhece o outro. Vem cá, eu te admiro tanto. Não sabe dessa situação. Eu te admiro tanto. Olha bem, por que é uma grande dificuldade que os homens têm de casarem ou conviverem com mulheres que ganham mais do que eles? É uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. Não, doutor, é uma grande dificuldade. Não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Não, isso é uma afirmação. É uma afirmação. Que eu corroboro. Então, os homens se incomodam com isso. Então vamos dar um exemplo. Um casal de jovens, adolescentes, primeiro amor, né, aquele amor juvenil, se conheceram no colégio, foram para a universidade, ela se tornou uma médica brilhante e ele um médico medíocre. E aí? E aí que não vai dar certo. É muito difícil essa convivência. Porque aí ele não suporta isso. Ele não consegue suportar isso. Por que nós tivemos as mesmas oportunidades e ela é um sucesso profissionalmente? Mas a mulher aceita de uma forma mais tranquila isso do que o homem, né? Deixa eu pegar esse exemplo e projetar na relação da passionalidade, né, da afetividade, do relacionamento que acaba. Uma coisa que a gente nota muito é que quando há uma felicidade recíproca, né, as amigas ou os amigos são os primeiros a meio que também trabalhar para destruir aquela felicidade, né? Isso é muito comum também. Essa situação que o doutor Nogueira coloca... Deixa eu fazer um parênteses para você. Por favor. Sabe quando tu tá tão feliz e tão bem sucedido, tu tem uma felicidade irritante? Muito! Essa tua felicidade me irrita. Que incomoda o outro, né? Aí é que tá. Aí veja assim, ó, se você não tem maturidade, se você não está realizado, se você não está feliz, óbvio que tu vai ter inveja do outro. Entendeu? O cara pode ter tudo. A pergunta da nossa... Essa é a pergunta dela. O cara pode ter tudo, mas ele não está satisfeito.
Mas ele não está feliz consigo mesmo. Ele não conseguiu com ele mesmo. O que a Cris acabou de dizer? Eu estou de bem com a vida. Vou te dar um exemplo muito comum entre mulheres. Tô começando a te achar também que tu tá muito feliz. Eu estou muito bem, mas estou muito feliz. Tu tá muito irradiante. Desde segunda-feira, todos os potes de mágoa que eu tinha, eu joguei joguei ao largo, tá? Os meus estão indo também. Era lua cheia, né? Então, eu joguei ao largo para ser iluminado pela lua cheia. Tá, então eu vou te dar um exemplo. Uma mulher bem sucedida, até certo ponto bonita, que tem sucesso, mas ela chega numa certa época da vida dela que ela perde o vigor que ela tinha, o vício que ela tinha. Aí ela tem dinheiro, ela tem nome, ela tem prestígio, ela tem dinheiro, mas não tem carinho. É a solidão. E aí? Aí ela passa a invejar quem? A toda e qualquer menininha bonita, linda, que ela gostaria de ser. Eu daria tudo que eu tenho para ser jovem e linda e magra, de preferência. E muitas vezes o que acontece é uma competição de mãe com filha, né? Muito comum. Muito comum. A inveja. Uma inveja a outra. Eu invejo a minha mãe porque, normalmente, assim, as pessoas que são filhos de pessoas bem-sucedidas e que tem uma representatividade na sociedade, normalmente os filhos odeiam aquilo. Jamais eu vou fazer isso. E por que tu não vai fazer isso? Porque tu abandonou teus filhos. Aí lança uma culpa na pobre mãe, no pobre pai, né? Então, assim, aí o pai e a mãe, ao mesmo tempo, invejam, porque aquele menino, aquela menina tem tudo que ele muitas vezes não teve. E que queria ter, né? E que ele gostaria de ter. Até o próprio carinho que ele dá. E apesar dele dar todo esse carinho, olha aqui que está o ponto. É que sabe o que é? O ponto vai acabar. O ponto vai acabar. Então, são 6 horas e 7 minutos, vou ter que encerrar o programa. Então nós vamos ter que repetir o programa. Então o ponto está no seguinte, a inveja e gratidão. Eu te devo tanto, Melanie Klein, eu te devo tanto que não tem como pagar. Então só tem uma única paga, a ingratidão. Destruir. Mas nós daqui estamos construindo e não destruindo. E queremos dizer, quero agradecer a vocês, né? São 6h07, a gente vai já ter que terminar o programa, porque passa super rápido. Obrigada, Dr. Dyson Portanova. Obrigada a Kátia Severo, que é cardiologista, Dr. Dyson advogado. Ao Dr. Nogueira, eu sempre esqueço o primeiro nome. Ricardo, que é psiquiatra, coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde do Mãe de Deus. E agradecer também a você pelo carinho, pela paciência, pela oportunidade de estar junto com você diariamente de segunda a sexta-feira. E amanhã, às 5h10 da tarde, a gente está de volta. Agora você continua aqui na programação da Ubra TV, porque vem aí o Ubra Notícias, o jornalismo, com mais informação para você, tá bom? Obrigada por hoje e até amanhã. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.